Está começando mais um Cineclube Unifor. No programa de hoje nós vamos debater sobre o filme 400 contra 1, uma história do crime organizado, que relata a fundação de uma das maiores organizações criminosas do Brasil, o Comando Vermelho. Confira o debate. Estamos iniciando mais um programa Cineclube Unifor. O Cineclube é o nosso espaço semanal para conversar sobre cinema. A sessão de hoje é uma parceria com o grupo de estudos Vontade de Saber, um grupo de estudos Foucaultianos, coordenado pela professora Clara Virgínia Queiroz, que está aqui conosco, e Cristiano Fiuza, que faz parte do grupo também, está aqui conosco, para discutir o filme 400 contra 1. O objetivo do grupo de estudo esse semestre está sendo estudar a questão da sociedade punitiva. É um curso do Foucault, que tem esse nome, a sociedade punitiva, e a gente tem pensado muito a questão penal, né? A questão da penitenciária. Eu queria agradecer a presença de todos, deixar, né, todo mundo bem à vontade para a gente conversar, para a gente papear. A gente sempre fala que a ideia é conversar não sobre o filme, mas a partir do filme, né? O que o filme pode nos ajudar a pensar as questões que nos interessam. E é claro que no caso também de trazer, né, a teoria, né, aquilo que a gente tem lido. O primeiro ponto que eu acho que é interessante destacar a partir do Foucault é que a prisão como uma tecnologia de punição da sociedade, ela é recente. Na verdade, ela remete ao final do século XVIII, então isso já é acho que já implica um deslocamento. Sim, ele já traz uma discussão sobre os mecanismos de uma sociedade de punir os delitos, os crimes e tal, né? Então, ele já historiciza a questão da prisão e ele vai, enfim, depois vai discutir as questões do surgimento da prisão, das condições, as razões pelas quais a prisão se tornou no Ocidente uma tecnologia generalizada e universal e que um ponto de partida se naturalizou, porque na verdade a gente não põe nem em questão a prisão como instituição própria, enfim, né? A gente discute a forma como ela funciona, os excessos da violência, a forma como os indivíduos são colocados lá, assim, para além de um número excessivo de detentos.
Então, a gente discute a operacionalidade e não discute a própria instituição, né? Eu acho, e é isso que o Foucault traz, ele historiciza, né? Assim, por que a prisão hoje é uma instituição, enfim, única, e a única forma de punir. Assim, um ponto que ele também ressalta é que a prisão, né, como uma única forma, um único mecanismo de punição, não se fundamenta, não se sustenta numa teoria a partir dos teóricos do direito. Mas, assim, que a prisão é uma produção, assim, é um equipamento construído pelo sistema jurídico. Ele diz, não é isso. Então, ao longo do nosso debate, eu vou passar por o Cristiano, mas, assim, que a prisão, ela se sustenta numa certa forma de relação de poder. Por isso que ela se generalizou e enfim, se sedimentou, né? Se estabeleceu de uma forma ao ponto da gente achar tão natural e, enfim, não tentar pensar outras formas. Deixa eu só comentar uma coisa antes de passar para o Cristiano, tranquilo, vamos lá. que é uma questão informativa, né? O filme é baseado no livro do William da Silva, que foi considerado um dos primeiros personagens ou fundadores do Comando Vermelho. E, curiosamente, ele se passa na década de 70, que é bem a época que o Foucault está dando seus cursos também, né? Esse curso da Sociedade Punitiva, se não me engano, é 73, não é isso? Exatamente. Né? É bem a época em que o filme está se passando. E trata justamente também desse encontro entre os presos comuns e os presos políticos, né? Durante a ditadura militar aqui no Brasil, né? E que o interessante que o Foucault coloca, o que o Foucault traz, né, é exatamente a gente pensar a prisão hoje a partir de como ela se vem constituindo historicamente, né? E como a professora Clara mesmo estava dizendo, a gente tem uma tendência a naturalizar as estruturas e as instituições que nós temos em sociedade hoje. A gente tem a impressão de que elas sempre existiram do jeito que são, né? E que o Foucault ele vem colocar, o que ele vem trazer, aliás, não só em relação à prisão especificamente, mas em relação a todas as instituições que compõem essa nossa sociedade moderna, ele vai desnaturalizar esse processo e vai mostrar como isso é produto de um jogo de forças, ou, mais especificamente, um jogo de poder, né? Como é que esse poder ele se estrutura discursivamente, né? Então, com relação a isso que a Clara já tinha colocado, essa exclusividade da pena de prisão atual, em um belo dia, em um momento histórico específico, no momento histórico anterior, essa pena, assim, você tinha várias possibilidades, e principalmente ela voltada para o corpo, né? Se sabe, assim, sabe, por exemplo, que o nosso Tiradentes, né, em 1700 né, um pouco antes, no final do século XVIII, que é exatamente essa época onde a prisão ele foi esquartejado, né? Então, as penas para os crimes, elas não necessariamente implicavam em prisão, né? Então, até o final do século XVIII, então a prisão ela era uma casa de custódia. Ela não era um fim, como é hoje. Ela era um meio, né? Existiam várias possibilidades de punição. A prisão era um momento de passagem. Você ficava ali um momento, mas não era a pena em si. A prisão não era uma pena em si. Ela vai se constituir exatamente quando toda essa noção de homem moderno, que implica uma noção de sujeito, ela vai ser colocada em jogo na sociedade como um todo. Então a gente diz, o Foucault mesmo diz aqui, né, nessa mesma aula, né, de 73, que nesse ponto o corpo, nessa virada do final do século XVIII, do século XIX, o corpo ele não vai ser mais punido, e o que vai ser punido vai ser a alma. Você exatamente por essa condição de sujeito, né? E aí você vai ter o quê? Você vai ter o que vai agir em termos de punição? Vai ser o controle do comportamento,
né? Vai ser a disciplina que vai agir, não mais a violência explícita em cima do corpo, mas o controle a partir da alma, o controle dos corpos a partir desses dispositivos disciplinares, como o Foucault coloca. Né? Saem os suplícios em praça pública. Tinha os suplícios, como é o caso que a gente citou aqui agora, e que e a prisão era só um momento que você ficava para chegar na pena que era o suplício, que era você ser esquartejado, enforcado, etc. Com essa transformação que há, né, a Revolução Francesa, a questão do Kant, né, essa modificação que existe nesse período, o que vai ser punido já não vai ser diretamente no corpo, vai ser no indivíduo enquanto sujeito, no seu comportamento, no seu tempo, né, que a prisão é exatamente isso, acho que a Clara vai poder falar um pouco mais sobre isso, que é exatamente o seu tempo está sequestrado, ali de uma certa forma. Ela deixa de ser de incidir a punição especificamente sobre o corpo, sobre a carne especificamente, e ela passa a aparecer no controle dos comportamentos. E aí é uma questão para a gente colocar, já que nós estamos aqui num ambiente de um curso de psicologia, é que muitas vezes a gente tem lá o nascimento da psicologia, digamos assim, oficialmente com o Wundt. Mas isso é só um marco, isso é um momento específico, é uma institucionalidade. Mas o Foucault faz esse retorno dizendo que a psicologia, porque você estava querendo controlar esses comportamentos, ela vai aparecer aí exatamente como uma ferramenta de disciplina dentro da prisão. Né? E o panóptico que o Foucault trabalha é uma forma de você observar o comportamento do outro e induzir o comportamento àquilo que você quer que o sujeito faça. E isso vai surgir na prisão. Ou seja, a psicologia tem várias formas de nascimento, tem alguns que não são muito nobres assim quanto a gente imagina. Agora tem uma questão no sistema penal que é para além da punição, né? Que é também um aspecto pedagógico, né? A prisão que se propõe a cuidar do preso, né? A reeducá-lo e a ressocializá-lo, né? Quer dizer, não é apenas uma punição por algo que foi feito, mas ela tem essa pretensão também de cuidar, de dar um tratamento, vamos dizer assim, de devolver esse preso de volta para a sociedade, agora pronto para habitá-la, né? E na prática? Exatamente, assim, essa aí que porque assim, no surgimento da prisão, né, como uma tecnologia de punição, o Foucault fala que assim, muitas críticas que inclusive que são feitas hoje já fizeram desde o período do surgimento. Eu vou chegar à sua questão, Márcia. Eles assim, por exemplo, desde o começo a prisão foi criticada como lugar onde, na verdade, iam se produzir criminalidade, porque ia reunir vários indivíduos, vários tipos de criminosos dos mais diversos, seria uma escola de crime, essa crítica já fazia e hoje é feita, né? Se a gente pensa assim, no Brasil hoje é uma das críticas, né? A outra, então essa a grande crítica, não vou lembrar a outra crítica, mas assim, vários pontos, enfim, todas as pessoas ligadas ao sistema judiciário faziam crítica à prisão, achavam que ela não era um meio, né, eficaz. Mas aí o Foucault pergunta assim, então por que com toda essa crítica, né, a partir dos pensadores do próprio direito, como é que ela se fez? Assim, uma questão é exatamente um poder, né, como o Cristiano falou, sobre a alma, mas assim, a partir do corpo, porque assim, a prisão ela envolve uma domesticação do indivíduo. Aí a ideia de que a prisão é uma forma de punição que não tem como objetivo apenas punir, mas recuperar os indivíduos. Então ela permite você distribuir os indivíduos no espaço, tal como a gente viu no filme, né? Essa ideia de dividir no espaço, então é uma espacialização dos corpos. Tem também uma domesticação do uso do tempo,
o tema do filme, né, inclusive, é uma das definições que eles dão para o próprio movimento, né, o comando, né, de liberdade, porque a prisão, né, como o Cristiano falou e o Foucault ressalta, o que é no indivíduo que é punido? É exatamente a liberdade. O que é que se toma do indivíduo? É seu tempo, né? Então, assim, ele é submetido a toda uma disciplina do uso do tempo. Então, ele vai ter os momentos de lazer, enfim, de esportes e tal. Então, assim, como é uma forma de domesticação e de recuperação. Então, é essa tecnologia do poder que o Foucault diz que é o êxito da prisão, essa possibilidade de você domesticar, espacializar e fazer com que o uso do tempo seja usado, enfim, de uma determinada forma. Além disso, há uma coisa que é importante, que ele diz que a prisão, ela permite a produção de uma figura, que é uma figura moderna, que é da delinquência, né? O delinquente é um objeto jurídico, mas também se tornou um objeto das ciências sociais, da psicologia, né? Então, e o delinquente é uma figura que é psicossociológica, a partir do qual o crime é aplicado. Assim, só para tentar dizer assim, o que quer dizer o delinquente? Quer dizer que o indivíduo apreendido pelo sistema prisional, ele é para além do ato, do crime em si que ele cometeu, né, que seria a justificativa pela qual ele seria preso, mas assim, ele constitui em si mesmo um indivíduo perigoso e que a sociedade deve combater. Então, nesse sentido, noção de periculosidade. a prisão, ela funciona, né? Ela é uma punição, mas em nome da sociedade, em defesa da sociedade. Então, são essas características, são pontos que a gente pode depois assim contrapor a uma ideia de que não, o sistema judiciário ele age contra atos delituosos, né? Contra indivíduos perigosos que devem ser submetidos a uma disciplinaridade, né? Que é exatamente o que ele fala, que é um poder disciplinar, que é os indivíduos serem moldados, as suas ações, é agir sobre as ações dos indivíduos, de modo que eles possam, enfim, ser recuperados e voltar para a sociedade. Eu acho que é interessante pensar, por exemplo, esse filme. Hoje a gente, né, os debates hoje, assim, o sistema penitenciário vive hoje uma grande questão que é em torno dessas facções, que o filme conta a história da sua primeira facção, né, e pensar esses indivíduos a partir dessas figuras da delinquência. É curioso, ótima essa comparação, que é uma que sempre aparece, né, a gente sempre fala isso, a semelhança entre o hospital psiquiátrico e o presídio e a escola e, enfim, vários outros lugares. Mas, curiosamente, nos anos 70, começa um modelo alternativo, né? Toda a ideia de uma reforma psiquiátrica, modelo da antipsiquiatria, do Basaglia, enfim, né? Começa a se apontar a ineficiência, enfim, a crueldade, tudo que diz respeito ao hospital psiquiátrico. Como é que fica em relação à prisão, né? Existe também essa possibilidade de se pensar alternativas? Márcio, assim, respondendo a sua pergunta, ou então pensando a partir dela, né? A questão é a seguinte, é que, assim, como o Foucault, pelas leituras que a gente faz, né, assim, a gente vê que a prisão, por exemplo, ela não é um lugar isolado, por incrível que pareça, né? Mas seja um lugar de exclusão e tal, etc., né? Mas não é um lugar pairando no espaço. Ele é um lugar que está linkado, que ele está ligado à estrutura social vigente. Então, por exemplo, o que a gente tem? Que a prisão, de uma certa forma, né, ela está, por exemplo, se você tem um contexto social, político, econômico, cultural de crise,
se você, né? Isso vai refletir na questão prisional, né? Então a prisão ela não é um lugar distante. Então, por exemplo, se você vai, aquela comparação clássica, eu acho que é até boba essa comparação, mas que tem a ver com a tua questão um pouco, né? Se você for para países que têm um IDH alto, você vê que as prisões elas estão fechando, né? Na Holanda, por exemplo, é um bom exemplo disso, né? Por quê? Porque aí você tem uma questão, não é ligada à prisão simplesmente, mas é a forma como a sociedade ela se organiza. Então, o sistema prisional, ele não é por si só, ele é fruto de um contexto social aonde ele está inserido, né? Ele é fruto de um contexto. A prisão não tá pairando fora. Então, se você tem um contexto social, por exemplo, como aqui no Brasil, onde a institucionalidade ela é muito precária, ela é muito complicada, porque você vai ver de uma instituição pública, você tira muita semelhança se você vai comparar umas com as outras. Você vê que a escola pública ela tem o mesmo problema do serviço público de saúde e a prisão, como um serviço público também, vai ter esses mesmos problemas. Então, quais são esses problemas? O principal deles é essa questão do patrimonialismo, ou seja, é um Estado dentro de um outro Estado. E aí isso reverbera numa seguinte questão, que é de você pensar, por exemplo, de que o crime, de uma certa forma hoje, aqui nessa nossa circunstância atual, ele toma um lugar que o Estado ele não tem mais poder sobre isso. Você vê que hoje, no jornal de hoje, inclusive, está aqui o Povo de Hoje, eu vou até pegar aqui aproveitando que eu trouxe aqui, porque coincidentemente, né, eu não sei se dá para ver aí, né, mas o que nós temos aqui, né, que a guerra de facções sai dos presídios e gera onda de execuções. Ou seja, o Estado já não tem mais poder nem sobre o presídio nem sobre fora, né? Então isso faz parte de quê? De uma institucionalidade, da forma como essa institucionalidade ela é muito precária aqui no Brasil. E o presídio não vai ser diferente. E essas facções, de uma certa forma, elas cresceram ao reboque disso. Dessa falha do Estado, não só fora, porque eu acho que essa é uma discussão que a gente poderia fazer aqui bastante longa, né? Porque nós temos dados aqui mais recentes, por exemplo, que mostra que 40% dos presidiários, das pessoas que estão presas hoje no Brasil, elas não foram condenadas. Você tem não foram nem julgadas, entendeu? Você tem aí de 600 e poucos mil presos, você tem quase 300 mil pessoas que não foram nem julgadas nem nada e que estão lá. E aí você cria um problema nisso daí que é o seguinte, você coloca um sujeito primário, normalmente por tráfico, por algum crime de menor dano, junto com uma galera que já está lá profissional. Então o sujeito ele vai, a turma do fundão, então o cara vai se especializar. E, inclusive saiu uma outra reportagem, um outro dado, agora nesse final de semana, de um promotor, de alguém da Justiça do Rio Grande do Sul, e que ele vai fazer uma pesquisa, que a pesquisa é o seguinte, ele foi tentar entender como é que as pessoas vindas do mesmo local, de uma mesma comunidade, como é que uma foi para o crime e a outra não foi desenvolver a vida. Então ele vai buscar, é uma tese, né, doutoramento do cara, e ele vai mostrar o quê? Qual é o critério? A escolarização. Ou seja, novamente, a precariedade do Estado agindo. Então, o sistema carcerário, dentro dessa crise social, institucional que a gente vive aqui no Brasil, ele é um sistema que se retroalimenta. É um sistema, e não é à toa que, por exemplo, há 20 anos atrás, nós tínhamos aqui no Brasil 150 mil presos. Hoje nós temos perto de 700 mil. Então, não é à toa como esse sistema ele se retroalimenta e como ele está sendo eficiente em criar uma massa de pessoas que lidam, que estão ali nesse cotidiano com o crime e veem no crime uma opção. E aí a prisão, a gente pensar assim,
para que serve realmente, como você colocou, e para que serve essa prisão hoje? Já que ela não insere a pessoa novamente numa vida social, num laço social diferente, e pelo contrário, ela coloca o sujeito num laço social em relação ao crime, e não em relação a uma vida produtiva, etc., de uma outra forma. Queria agradecer muito, Cristiano, Clara, aqui mais uma vez, espero que haja outras, né? Que a parceria continue. Tem muito filme aí para a gente discutir, né? O tema é muito quente, muito atual. Queria agradecer também, né, a todos. E aí, curtiu o debate? Venha participar das nossas gravações com a gente, todas as quintas-feiras, à 1h30 da tarde, na sala A da Videoteca. Lembrando que as nossas gravações são válidas como atividade complementar e você também pode assistir ao Cineclube nas nossas redes sociais. Até a próxima!